Olá, amados, boa noite. Mais uma vez eu posto esse vídeo para que realmente durante esta mensagem o nome do Senhor seja glorificado, e nesta mensagem que Deus me dá o privilégio de deixar a todos vocês primeiramente sobre essa tragédia que aconteceu na escola de Realengo. É com imenso pesar que eu quero primeiramente dar os meus verdadeiros sentimentos aos pais que perderam seus filhos dessa forma tão trágica. Mas em meio a toda essa tragédia, nós queremos compartilhar da porção da Palavra de Deus, que somente ela tem o poder de transformar situações como essas, terríveis, de maneira que isso venha a servir para que Deus se torne mais conhecido, que pessoas através da tristeza, da dor, da perda irreparável, possa buscar um conhecimento de Deus. O salmista Davi, ele diz no Salmo 119, versículo 71, ele nos diz o seguinte: foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E felizmente às vezes nós buscamos a Deus, chegamos a conhecimento de Deus em momentos de tristeza, desespero, como diz o salmista, em momentos de perseguição. E Davi era um homem que vivia perseguido constantemente, mas a aflição servia para que ele se apegasse mais e mais com Deus, pois em Atos dos Apóstolos ele é chamado como um homem segundo o coração de Deus. E Deus não omitiu nenhum dos pecados dos seus servos, do seu servo, como Davi. Tais como o pecado gravíssimo lá com Betseba, o pecado de adultério, a qual ele o confessou ali, segundo os estudiosos, no Salmo 51, o Salmo do pecador arrependido, do seu pecado com adultério e com Betseba. Interessante é que na Bíblia, olha, amados, isso é tremendo. O importante é que na Bíblia Deus, ele não esconde os erros do seu servo, o erro do seu povo e a consequência que o pecado ocasionou na vida de cada um daqueles que o desobedeceram. E na nossa vida também é isso. Aquilo que plantamos, nós colhemos. E às vezes chegamos ao conhecimento de Deus através de uma ação desastrosa, difícil, mas quando corremos até o Senhor em meio à situação difícil, Ele nos acolhe, Ele nos recebe como alguém que verdadeiramente recebe o Filho. Agora, como um pecador verdadeiramente arrependido, como a parábola lá do filho pródigo. E na verdade Deus não recebe, mas aquilo que você plantou no passado, você irá colher as consequências. É óbvio. Mas a partir do momento que você vai até o Senhor em arrependimento, contrição e fé, aquela consequência do teu pecado vem, mas Deus irá te direcionar. E de maneira como aconteceu lá na escola de Realengo, aquele massacre daquele jovem ali, a minha palavra aos amados pais que perderam seus filhos de maneira trágica, de maneira nenhuma a minha palavra, eu como
ser humano, pecador miserável, vai amenizar a dor do coração dos pais, principalmente dessa tragédia de Rio de Janeiro? De maneira nenhuma. Homem nenhum, melhor, homem nenhum, presidente, governador, presidenta, secretário, prefeito, nada disso, nenhum deles, nenhuma palavra deles vai amenizar a dor do coração de vocês. Isso não existe. Eu já passei pela experiência de perder um ente querido, alguém vindo consolar, mas somente eu fiquei na minha dor. E somente Deus conhece a dor do nosso coração. Nenhum ser humano pode descrever a dor que nós sentimos quando perdemos um ente querido. Somente Deus tem o poder de consolar. E eu quero compartilhar o trecho exatamente da palavra de Deus, que se conta em primeira carta de Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que nos diz assim, versículo 3 em diante: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, Paulo aqui é bem explícito quando ele diz, no versículo 4, é Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Não é ser humano nenhum não, momento de angústia, nada disso. Muitas das vezes faz até nos atrapalhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, na reflexão, no momento quando nós nos deparamos com a morte. E eu me deparo com a situação, às vezes, no cemitério, quando eu estou desenvolvendo nosso trabalho de capelania mortuária, e às vezes nós estamos dando o recado de Deus lá para aquela família desesperada, e às vezes chega um parente, um vizinho, ele acaba atrapalhando aquilo que, nas mais boas das intenções, ele acaba atrapalhando aquilo que Deus está falando ao coração daquela família no momento da dor. E isso é uma realidade. Tenho experiência com situações difíceis em cemitério, onde a realidade, apesar da dor, ela tem que ser mostrada. Que é o momento da morte, que é inevitável, o momento que nós nos deparamos com a eternidade. E nesse início também de reflexão, eu quero deixar bem claro que eu não vou falar de religião aqui, tá? Religião nem pensar. Eu não quero falar de religião, porque se religião fosse algo bom, o nosso país, o Brasil, não estaria na miséria em que se encontra. Tá? Uma cultura, vivemos num país onde uma cultura ela só desonra a Deus, tá? Onde acha que Deus pode ser conivente com uma cultura onde só o pecado é que se sobressai. Eu não vou levantar bandeira de igreja evangélica nenhuma, não vou levantar igreja evangélica nenhuma, de católico, muito menos espírita, budista, não vou levantar, porque já falei para vocês, se religião resolvesse o problema de alguma nação, poderia estar nossa nação, com a maioria dos problemas resolvidos. Uma desgraça, uma desgraça. E a Bíblia é bem clara. O salmista é bem claro no Salmo 22. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Religiosidade, amigo, não vai te levar a lugar nenhum. Alguém já escreveu certa vez sabiamente que religião é o pecador à procura de Deus. Cristianismo bíblico é Deus à procura do pecador. Homem sábio que escreveu isso. Cristianismo, religião é o pecador à procura de Deus. Cristianismo bíblico é Deus à procura do pecador. Eu estou falando cristianismo bíblico, não cristianismo barato que vocês ouvem aí na TV,
cristianismo de prosperidade, esse cristianismo barato que nós temos na nossa TV aí, desses apóstolos, dos pastores. Não são todos, eu não estou generalizando, né? Esses pastores carismáticos, padres carismáticos, apóstolos, uns que auto se denominam apóstolos, eles enganam os ignorantes, né? Mas se você perguntar, se você for para a Bíblia, para Atos capítulo 1 e 2, da onde esse camarada tem um requisito para exercer o apostolado? Somente os ignorantes aderem, aceitam, né? Um cargo como esse, de autoridade eclesiástica como apóstolo. Isso é rebeldia contra a palavra de Deus. Eles não têm autoridade nenhuma para se autotitular apóstolo. A palavra de Deus, na história, ninguém nunca ousou a se intitular apóstolo. Bom, isso é só algo que eu quero abrir aqui, né? Um parênteses que eu quero abrir. Esse evangelho barato da televisão aí, apóstolos, pastores, padres, carismáticos, arrebanha a multidão. Amigo, eu estou falando de cristianismo bíblico. Eu não estou falando de encontrões gospel. Nada disso. Isso está longe de cristianismo bíblico. Está longe, longe, longe mesmo. A verdadeira igreja de Cristo hoje é a minoria. Existe igreja verdadeira que ainda prega a palavra? Existe, mas é a minoria. Hoje é oba-oba, hoje é evangelho oba-oba. Ecumenismo, estou fora. Isso é religião. Nós caímos dentro dessa frase aqui. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, que há caminhos que ao homem parece direito, mas seu cabo dão em caminho de morte. Esquece, amigo, o ecumenismo está fora. Isso é religião. Isso é cristianismo, não tem nada a ver com Deus. Que é interessante que eu fico vendo isso, cara, é algo assim, eu não tenho nem palavra para dizer, quando eu vejo esses encontros ecumênicos no Cristo Redentor, ou em locais né, turísticos, que se apresenta aqueles camaradas vestidos de branco e com aquela voz toda, não, todos nós, há um só Deus, todos nós somos filhos de Deus, todos nós. Amigo, aonde você viu isso? Me mostra na Bíblia onde você viu isso, que todos são filhos de Deus. Aonde? Me mostra na Bíblia, onde todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? Opa, legal. Por que Deus, lá na travessia do Mar Vermelho, aqueles egípcios pereceram lá no Mar Vermelho? Está falando que todos são filhos de Deus? Mas nós não queremos fugir do foco. Nós queremos levar o conforto da palavra de Deus, e somente ela tem o poder de consolar e transformar a paz que perderam seus filhos nessa tragédia. Eu quero frisar para os pais lá de Realengo, e outros pais que perderam seus filhos de maneira trágica. De que maneira nós estamos educando os nossos filhos? Né? De acordo com aquilo que Deus nos ordenou, ou de acordo com o que o mundo ordena, ou de acordo com o que as religiões ordenam? Nós poderíamos partir aí de alguns pontos nessa história, nessa tragédia que aconteceu lá em Realengo. Por exemplo, a questão do apelido, muitos comentários rolaram aí na televisão, na mídia, que o jovem foi ridicularizado durante muito tempo da sua vida. E ele poderia ser um rapaz de fisionomia estranha, um cego, com deficiência visual, com uma aparência estranha, ou seja lá o que for, que viesse a ser ridicularizado por muitos dos colegas. E eu não sei, eu não estou afirmando que isso aconteceu, mas suponhamos. Né? Mas o que a Bíblia ela diz sobre isso?
em Êxodo, no livro de Êxodo, logo lá no início, 4. Êxodo 4. Êxodo 4, versículo 11, foi quando Deus comissionou a Moisés, e Moisés foi até ele questionando que Moisés era gago, tá? E Deus falou o seguinte para Moisés: respondeu-lhe o Senhor, Êxodo capítulo 4, versículo 11: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, suponhamos que isso é uma verdade, que esse jovem foi ridicularizado, não estou afirmando nada, durante muito tempo, e a questão da vingança veio agora. Isso foi um pecado. Se há alguns, eu não estou afirmando nada, estou supondo, de acordo com o comentário que houve na mídia, é um pecado contra Deus. Porque Deus, é claro aqui que ele fala, quem fez o surdo, ou o cego, ou o aleijado, não é Ele, o Senhor que fez? E nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E quero também deixar aos amados que logo lá no início, Deus, Ele dá uma ordem para cada um de nós. Mas antes de lermos, de entrarmos lá logo no início da Bíblia, a ordem que Deus dá de que maneira nós devemos criar nossos filhos, nós vamos para o Salmo 78. O Salmo 78 é o salmo que eu escolhi para essa reflexão. Salmo 78. Ok, Salmo 78 nos diz o seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho a Jacó, instituiu a lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, que levantassem e por sua vez os referissem os seus mandamentos, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe obedecessem os mandamentos. Amados, essa é a ordem de Deus para nós como pais, e eu não quero aqui de maneira nenhuma, tá, culpar os pais que por acaso que perderam seus filhos nessa tragédia e de repente ser culpado. Por que eu não ouvi de Deus e não ensinei o meu filho, a minha filha, de acordo com o que Deus me ordenou, mas fui conivente a dar uma criação de acordo com o mundo? Amados, é bem claro que o salmista diz aqui, logo no início, o versículo 1, 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às minhas palavras. Ou seja, escutai, povo meu, e prestai ouvido às minhas palavras. Ou seja, escutar é diferente de prestar ouvido.
Às vezes nós ouvimos a pessoa falar assim, ah, eu vou escutar, mas não vou dar ouvido a essa pessoa. Aqui Deus fez, o salmista, o Asaf, ele fez questão de colocar isso. Escutai, povo meu, dai, prestai ouvido às minhas palavras. Amados, e será que verdadeiramente nós temos ouvido, prestado ouvido àquilo que Deus diz, ou simplesmente nós temos só escutado o que Deus diz e não prestamos ouvido realmente? Não é à toa, não é à toa, não é à toa que Deus nos fez com dois ouvidos, né? E uma boca só, ou seja, para que nós ouçamos mais do que falamos. E no versículo 2, ele fala, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Parábolas é colocar verdades espirituais no cotidiano de nossa vida, como Jesus ensinou. Está lá em Mateus, depois você pode ler. No versículo 3, nos diz o seguinte, nós estamos no Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos. O salmista é bem claro aqui, o que ouvimos e aprendemos. Amados, no passado, nossos pais, nós ouvimos, nós aprendemos. Nós tivemos a infelicidade de não ter ouvido dos nossos pais, mas Deus tem se manifestado no presente, manifestando a sua graça, a sua palavra a todos os homens. Ou será que nós temos ignorado? Ou talvez queremos colocar nossa culpa no passado, nos nossos pais. Eu, por exemplo, fui criado como simplesmente religioso, mas nunca me ensinaram com que propósito eu estou aqui nesse mundo. E querido, eu vou te falar uma coisa, minha amada, minha amada. A única razão que você está aqui nesse mundo é para honrar, para glorificar e servir a Deus. Em Apocalipse 4:11 diz o seguinte, tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Se você está aqui, é somente para adorar a Deus. O versículo 4, não encobriremos, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Lá no passado, a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão, todos os feitos de Deus. O versículo 5 nos diz o seguinte, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Foi uma ordem para mim, para cada um de nós, exortarmos, ensinarmos aos nossos filhos, falarmos dos feitos de Deus do passado. Eu não quero que você se martirize por isso, se você não ensinou a teu filho, e se de repente você perdeu o teu filho numa tragédia. Não pense que só você é culpado. Não pense que só você é culpado. Há um propósito também no versículo 6 e 7. A fim de que a nova geração os conhecesse. A nova geração. Que geração é essa, meus amados? Que geração é essa que nós vivemos? Uma cultura que só desonra a Deus. O que as nossas escolas têm ensinado? O que as nossas escolas têm ensinado em nosso país? Eu quero falar uma coisa para vocês. Se de repente nós chegássemos numa escola dessa, em uma sala de aula lotada, e perguntássemos quantos aqui acreditam em Deus? E todo mundo. Quase 90%, 95%. Mas se você fizesse uma pergunta, quantos de vocês aqui temem a Deus? Garanto que todas as mãos, se não todas, ou quase todas, desceriam. Acreditar é diferente de temer. Ou quantos de vocês aqui têm um relacionamento com Deus? Seria
um banho de água fria. Como eu falei no início, eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento. Amado, quando nós falamos de relacionamento, nós somos confrontados com o nosso pecado e podemos ver o Senhor mostrando a nossa miséria através da sua palavra. Pais, eu não quero culpar nenhum de vocês, mas eu quero dizer para vocês que vivemos na cultura onde nossos governantes são culpados. Os governantes atuais que estão aí, eles também não são só eles os culpados não, mas aquilo que já veio do passado, né? Se arrastando a geração. Eu lembro, eu estou com 46 anos que no primário eu estudava religião, nós estudávamos a Bíblia Sagrada, e que maravilha era de nós estudarmos a Bíblia Sagrada, saber sobre os feitos de Deus. O que fizeram? Tiraram da escola. O que aconteceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, aí, há duas décadas e meia, era ensinado a Bíblia nas escolas. Depois que retiraram a Bíblia das escolas, que desgraça que tem sido nas escolas, tragédia como essas, corriqueiras, que aconteceu aqui em Realengo, aqui no Rio de Janeiro. O que nossos filhos têm aprendido na escola? A minha filha certa vez chegou para mim: pai, a minha professora falou que nós descendemos do macaco, pai. Que eu vim do macaco. Falei: filha, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, a Bíblia. Isso aqui é autoridade. Isso aqui é autoridade. Esse aqui é o livro que transcende tempo e espaço. Ele mostra o destino dos homens nos últimos dias. Está aqui. Eu não quero saber de autoridade de papa, de pastor, de bispo, arcebispo, cardeal, nada disso. Autoridade, sociólogo, seja lá o que for. A autoridade final é a palavra de Deus. Não existe autoridade, outra autoridade fora que não seja de Deus, que estabelece os padrões divinos. Não existe. A autoridade final é essa aqui. Não importa quem você seja, você pode ser ter inúmeros doutorados, diplomas, marketing, né? Para mim não importa, eu tenho simplesmente um ensino médio, mas isso aqui, essa palavra de Deus aqui vale mais do que todos os teus diplomas, né? As tuas faculdades de marketing, doutorado, pós-graduação. Amigo, é importante? Estou falando que isso é importante para uma carreira? Não é nada disso que eu estou falando. Mas veja, toda a quantidade de diploma não vai salvar a tua alma quando você chegar diante de Deus. Para o conhecimento que você obteve para desacreditar este livro aqui, que transcende tempo e espaço. Mas voltemos. O que nossos filhos têm aprendido? E eu fui com a minha filha mostrando a palavra de Deus. Quem nos criou? Quem nos formou? É isso, amado. A nossa escola hoje tem gerado uma geração incrédula que está aí. Uma geração incrédula. Uma geração de religiosos que não tem nenhum temor de Deus. O kit gay aí que vão distribuir nas escolas. Que isso? Onde já se viu Deus, a misericórdia dele é infinita para não arrebentar, para não fulminar com essa terra aqui, com esse país. Sabe, homens que estão lá no poder, que não pensam no juízo, nas consequências que pode ter, quando procuram inculcar aos nossos filhos o pecado nas escolas a qual Deus abomina. É algo terrível. É algo terrível. Uma dança erótica que foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade. Uma dança que só incita a prostituição, a pornografia, o sexo promíscuo. Isso é o que vocês chamam de patrimônio cultural da humanidade brasileira? E não deixemos que nós sejamos objeto da mídia, desse povo que querem inculcar esse pecado aos nossos filhos. Nós temos que defender a ética, a moral, os preceitos da família, disso que tenta inculcar nossos filhos, do que a mídia tenta inculcar nossos filhos. Então uma dança dessa, patrimônio cultural da humanidade, só incita a violência, só desgraça.
Quero falar também uma propaganda aí após o carnaval de três jovens, e eu não sei detalhadamente, mas eu sei que em uma delas fala uma frase lá: ah, esse carnaval foi muito bom, eu dei muito, e como dei, se dei. Então são frases que vêm, nós na nossa casa, com nossas filhas, nossos filhos, pais, vocês já pensaram que vergonha você do lado da sua filha, do seu filho, ver um tipo de comercial como esse patrocinado pelo governo para ouvir na nossa sala com nossos filhos? Eu não estou falando de religião, não. Quando vê a consequência sobre o nosso país, não adianta, por que Deus? Por que Deus permite tais coisas? É isso que nós vamos absorver para nossos filhos? É isso? Não podemos. Tem uma menina aí, que eu não vou citar o nome, uma cantora carismática, né? Rostinho de anjo, que está fazendo propaganda de uma bebida aí, Devassa. E a menina entra naquele jeitinho de anjo, direitinho e tal, mas começa a fazer as suas poses sensuais, a sua dança, e no final ela diz: afinal, cada um de nós tem um lado devasso da nossa vida. Imagine, eu não sou moralista, longe de mim ser moralista, mas imagine a nossa filha, o nosso filho do nosso lado, a nossa filha virar para você, nosso filho: ô pai, qual é o teu lado devasso? Mãe, qual é o teu lado devasso? Isso é uma vergonha. Agora uma menina dessa, uma cantora dessa que está aí, com os pais que são supostamente religiosos, que falam em Deus, mas aí, cadê o temor de Deus? A base da Bíblia. Eu quero saber da base da Bíblia. Educação dos filhos com base na palavra de Deus, não na religião. Esqueça. Não estou levantando bandeira de religião nenhuma, de igreja nenhuma. Estou falando na base aqui, é que Deus manda para nossos filhos aqui. Como nós lemos aqui no Salmo 78. E paz, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Vocês vão responder. Eu irei responder a minha filha diante de Deus na eternidade, no dia do julgamento. E cada um de nós iremos responder sobre que criação nós demos aos nossos filhos. Preste atenção sobre isso. Isso é muito sério. Charles Spurgeon foi um pregador, e em um dos seus livros foi relatado que a mãe dele, todas as vezes, antes da refeição, eles oravam de braços, de mão dada. Ela sempre orava: Senhor, que o Senhor não venha me cobrar da minha alma, que eu não ensinei ao meu filho dos teus feitos, dos teus preceitos, da tua palavra, Senhor. E esse homem, muito jovem, Deus o chamou para o ministério. Com 16 anos, se eu não me engano, foi considerado os príncipes dos pregadores, Charles Spurgeon. Responsabilidade que nós temos. Agora nós iremos deixar uma cultura miserável inculcar o pecado, a luxúria, a prostituição, a sensualidade nos nossos filhos? Não podemos deixar. Talvez essa mensagem que os pais da tragédia possam assistir, se por acaso assistir, talvez ela possa chegar um pouco tarde, através do aproveitamento do que a mídia faz, quando tal tragédia como essa acontece, de a mídia se aproveitar dos pais, da desgraça dos outros, para levar para o auditório, para a televisão, para ganhar ibope, para isso aqui. Não caia nessa. A mídia não pode fazer nada por você, não pode fazer nada por mim, não pode fazer nada por nós. Somente o Deus da Bíblia, o Deus amoroso. Aqui está o manual. Aqui está o manual, querido. A mídia é pura hipocrisia. É pura hipocrisia. Tem uma novela aí que fala morde a sopra. Isso é o que eles fazem. É a pura realidade. Eles mordem, lançam na nossa sala a prostituição, a devassidão, tudo aquilo que Deus abomina, toda sorte de pecado, e depois vem assoprar. O assopro deles é esse aí, é levar os pais quando acontece uma tragédia para a mídia. A novela, olha, mas a novela bate certinho com a pura realidade. Morde e assopra. É isso aí. E não só outras emissoras. Eu não estou levando a cara de outras não. Porque já estão praticamente todas iguais,
com toda sorte de pecado que invade a nossa sala, da nossa família. Então, eu quero deixar, principalmente as pais de realengo, as mães, não se culpem, mas busquem socorro em Deus. Ele pode manifestar a glória dele nessa desgraça que aconteceu. Não guardem essa culpa se vocês não ensinaram seus filhos no temor do Senhor. Não guardem. Não guardem. E sobre aos devassos que eu falei desse comercial da cerveja, em 1 Coríntios 6,9, eu quero ler para vocês. 1 Coríntios 6,9. Coríntios 6,9. Falando comercial da devassa, não quero falar, mas quero mostrar na palavra de Deus. 1 Coríntios 6,9. Nos diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos engane, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está bem claro, 1 Coríntios 6,9. Aos devassos, não podemos, amados, permitir que um tipo de ensinamento chegue na nossa família para arrebentar com a mente dos nossos filhos. E eu já tive a oportunidade de pegar ônibus e sentar naquela parte de trás, aqui no Rio de Janeiro, com jovens. Vocês nem imaginam o que eu ouvi, vocês nem imaginam o que eu ouço em ônibus quando vem aquela galera saindo das escolas. Pais, Deus vai cobrar seriamente. Acordem para isso, não criem seus filhos como religiosos. Vocês estão conduzindo os filhos de vocês para o inferno. Mas criem seus filhos no temor do Senhor. Mas para isso vocês têm que dar o testemunho. Nós pais, somos os primeiros a serem espelho para nossos filhos. O que nós temos refletido em nossa vida no dia a dia, na nossa casa, eu como pai, minha esposa como mãe para nossa filha. Deus irá cobrar de cada um de nós. Esqueçam a religião, mais uma vez, esqueçam a religião. A religião é uma desgraça desse país. A desgraça. Tua religião não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes a gente está no cemitério, normalmente a gente está no cemitério de madrugada e vai dar um folheto evangelista a uma pessoa lá. Uma vez eu fui dar um folheto para o senhor lá. Aí o senhor, eu não aceito o teu folheto, eu estou bem com minha religião. Onde a tua religião vai te livrar do fogo do inferno? Essa palavra religião quer dizer religar. E se há alguém que religa o ser humano a Deus, somente Cristo, somente Jesus Cristo. No Evangelho de João 5,39, Jesus nos diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque vós cuidais nela ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Como no início eu falei para vocês, amados pais, tá? Logo lá no início, logo lá em Deuteronômio, a ordem de Deus para os filhos, lá em Deuteronômio, logo no início,
bem, Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, não existe outro. O Deus da Bíblia, Deus amoroso, não existe outro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Lembre-se que o centro é o coração, de toda a tua alma. O foco é atingir o coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o detalhe do versículo 7, estou em Deuteronômio 6. Tu as inculcarás. Deus está falando para a nação. E da mesma maneira que Deus falou para a nação de Israel no passado, Deus fala hoje para a nossa nação, o Brasil. O Brasil. Deus está falando para os governantes, aqueles que nos governam, são responsáveis. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Né? Ao deitar, ao levantar, você falar dos feitos de Deus, né? O nosso filho tem o temor do Senhor. Para quando chegar, da mesma maneira que teve uma consequência lá no Salmo 78, que qual o propósito Deus escreveu aquilo, aqui no Deuteronômio 6,20, diz o seguinte: quando chegar no futuro, teu filho, você crescendo, ele crescendo, e no deitar e ao levantar, você ensinando. Quando, versículo 20, quando no futuro te perguntar, dizendo, que significam esses testemunhos e os estatutos e os juízos que o nosso Deus nos ordenou? Só para abrir aqui rapidinho, quando nós lemos o Salmo 119, que fala da excelência da palavra de Deus, nós iremos encontrar palavras como testemunhos, estatutos, decreto, isso tudo, todas essas palavras estão falando da palavra de Deus, a palavra de Deus em si. Né? O que significa esses testemunhos, estatutos e juízo que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teus filhos, ou seja, aí nós diremos a nossos filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Os israelitas eram escravos de Faraó lá no Egito, escravos de toda a servidão, de toda a desgraça a qual o Faraó os oprimia. E hoje o que tipifica o Egito em nossa vida, dos nossos filhos, é o mundo com seus prazeres, na dança da sensualidade, na droga, na prostituição, no sexo promíscuo. É isso, amados. Nós somos responsáveis. Quando os nossos filhos vos perguntarem que testemunhos, que juízos são esses? Éramos servos de Faraó. Eram escravos de Faraó. A palavra certa diz que era escravo. Então saia da escravidão do mundo, saia da escravidão da religiosidade, que o catolicismo, o evangélico oba-oba, não vai te levar a nenhum, mas o cristianismo bíblico, o verdadeiro cristianismo, através da palavra de Deus, te conduzirá aos céus, porque sabe por quê? Porque Deus vai mostrar a tua miséria, a nossa miséria. Ele vai mostrar a nossa miséria, em um contraste com a Bíblia que foi retirada das nossas escolas, o que é inculcado também hoje na mente dos nossos filhos, amados, sabe o que é o Halloween, o ocultismo, a bruxaria. Ah não, e ela vem, é fanático. Não brinque com o inimigo das nossas almas. Não brinque com o teu filho viver oprimido no quarto. Isso são o que eles aprendem nas escolas, através do ocultismo, da bruxaria, do Halloween, essa desgraça que veio das Américas, né? Assim como eu tenho que falar nisso, esse é outro assunto que mais tarde eu colocarei outro vídeo, mas por que não falar então da desgraça que é o ensino desse evangélico, a teoria da prosperidade, vem lá de fora das Américas para infestar aqui nossas igrejas com um evangelho da prosperidade que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, a qual ele se aproveita das desgraças das pessoas para enganá-las. Isso é outra coisa que eu tenho que fazer. Tem dois abutres rondando no nosso país, que é o tal do Morris Cerulo e Mike Murdock. São esses dois abutres que têm devorado aqui a mente dos ignorantes, daqueles que têm o seu coração enraizado na riqueza.
de Paz em Realengo, eu quero deixar para vocês essa mensagem, principalmente a vocês, aos pais de Realengo que perderam seus filhos nesse massacre. Deus os ama e Deus quer glorificar o seu nome nessa tragédia. Não se deixem enganar pela mídia, para você ser objeto de mídia. A mídia não poderá fazer nada por vocês, estou repetindo. Busque uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra de Deus, que se preocupe com o bem-estar da alma de vocês através dessa tragédia. Não procurem homem nenhum, governante, por mais eloquente, por mais inteligente que ele seja, por mais carismático que ele seja, não esqueça, procure a Cristo. O socorro é só em Cristo. É o que o salmista Davi falou no Salmo 119, 71, como eu falei no início. Foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse seus decretos. Amados, não esperemos. O pecado é que nos afasta de Deus. Em Romanos 3,23 diz que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, todos. O que é o pecado? Nós pecamos quando não fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer. E pecamos quando fazemos aquilo que Deus não nos mandou fazer. Ou seja, vou repetir, nós pecamos quando não fazemos aquilo que Deus nos mandou. E pecamos quando fazemos aquilo que Deus não nos mandou fazer. E o pecado é rebelião contra Deus. Ouça, se reconcilie com Deus. Jesus já pagou o preço pelo nosso pecado. Agora, em último lugar, eu quero colocar para vocês, falar para vocês aqui quem sou eu. Eu vou mostrar para vocês quem sou eu na Bíblia realmente. Indiferente do que esses pastores do Evangelho Oba-Oba, esses padres carismáticos aí, o que eles andam mostrando, eu vou mostrar verdadeiramente à luz da palavra de Deus. Quem sou eu? Eu sou aquele lá de Gênesis 6,15. Eu sou, desde o início, eu sou aquele de Gênesis 6,15. Vamos ler. Gênesis 6,15. Gênesis 6,5, desculpem, Gênesis 6,5, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente má todo o desígnio do seu coração. Algum desígnio? Alguns outros? Não. Todo o desígnio do seu coração. Eu sou esse aqui. Para encabeçar logo desde Gênesis. Eu sou também aquele do Salmo 8, versículo 4. Eu sou esse. Este também, do Salmo 8, versículo 4. Eu estou falando da palavra de Deus. Do Salmo 8, versículo 4. Salmo 8, versículo 4, diz o seguinte: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o estime. Eu sou esse. Sou este também. Eu sou também lá de Jó 25,6. Eu sou esse homem lá de Jó 25,6. Jó 25,6. Quanto menos o homem que é gussano, e filho do homem que é verme. É Deus que está mostrando a minha miséria. Eu sou esse aqui. Eu sou esse aqui. Algum pastor, algum religioso carismático tem coragem de te apresentar o que você é perante Deus? Não, ele fala assim: você merece ser amado por Deus, você é príncipe de Deus, você é princesa de Deus. Por inferno com esse ensino. Esse ensino nunca foi bíblico. Nunca foi bíblico. Eu sou também aquele lá de 2 Samuel 4,4. Eu sou este também. 2 Samuel
2 Samuel 4:4. Segunda Samuel 4:4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Preste atenção, aleijado dos pés. Era de idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul. Esse homem, esse garoto, Mefibosete, aleijado dos pés, no momento da guerra ele correu e caiu e ficou manco, ficou aleijado da perna. E 2 Samuel 9:8, Davi soube que existia alguém na casa de Jonatas, que era Mefibosete. E 2 Samuel 9:8, 2 Samuel 9:8, que diz assim: o rei Davi mandou chamar Mefibosete para ele comer na mesa com Davi. 9:8. Então se inclinou e disse: quem se inclinou? Mefibosete, aquele manco na mesa de Davi. Quem é teu servo para seres olhado para um cão morto como eu? Olha Mefibosete, aleijado, Davi o chamou para sentar à mesa, era o filho de Jonatas aleijado. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado, ou seja, para que Davi olhasse para um cão morto como eu? Eu sou esse aqui. Eu sou também aquele lá de Salmo 14. Deus mostra a minha miséria, a nossa miséria. Eu sou este, do Salmo 14. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se entenda, para ver quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram e justamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eu sou esse. Pior do que esse ainda. Eu sou também aquele de Romanos, capítulo 3. Glória a teu nome, Senhor. Sou aquele de Romanos, capítulo 3. Capítulo 3. A condenação de todos os homens, a partir do versículo 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não existe um justo, nenhum sequer. Amigo, está ferrado, eu estou ferrado. Nenhum. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos. Não tem negócio de exceção, não. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. As pessoas têm a dizer, a garganta deles, dos outros, não a minha, não, é a minha. A minha. A minha garganta é sepulcro aberto. Com a língua urde engano. Veneno de víbora está nos meus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos só há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus nos seus olhos. É esse aqui, amigo. Pés velozes para derramar sangue. Precisa correr para dar um tiro em alguém para matar, para derramar sangue? Amigo, só no pensar. Se eu pudesse esganar aquela pessoa, você já matou, meu filho. Não há um justo, nem um sequer, nenhum. E eu quero falar para os governantes também. Eu falei da responsabilidade do governador, do prefeito, aqui do Rio de Janeiro. A Bíblia nos exorta que nós devemos orar por aqueles que são investidos de autoridade e respeitá-los como eu respeito, tá? E orar por vocês e não... Bom, amados, estamos aqui na última parte para finalizar essa mensagem sobre
que aconteceu em Realengo, aquela tragédia e outras tragédias que pais perderam seu filho de maneira trágica. Então, como eu estava falando aos governantes, ao governador, ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que esse erro já vem do passado, vocês não têm culpa, mas a minha oração, primeiramente, ou melhor, isso é um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, tá, que é para que nós oremos por vocês, aqueles que estão investidos de autoridade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: antes de tudo, Paulo falando a Timóteo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Essa é a ordem de Deus, para que nós oremos pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, nossa presidente. Mas isso já é um erro que vem do passado, a omissão daqueles que antecederam a vocês, pela desobediência a Deus, por ter tirado a Bíblia das escolas, e hoje, infelizmente, na gestão de vocês, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em inúmeras escolas, se encontra o pecado, onde nós temos preparado uma geração incrédula para viver realmente sem nenhum relacionamento com Deus. Mais uma vez, esquece religião, religiosidade, onde o principal, o mais importante, tá, é a educação. A educação é importante, mas isso aí não leva a lugar nenhum. Aquele professor de universidade do capítulo 3, Nicodemos, quando for falar com Jesus, Nicodemos era um professor. Jesus falou o seguinte: Nicodemos, importa que você nasça novamente da água do Espírito. Então, a educação é bom para a sociedade? Não, o básico é a educação, em primeiro lugar a educação, mas a Bíblia, ela tem isso como consequência. Ela molda o caráter das pessoas. O cristianismo bíblico, onde ele entra, ele transporta as barreiras, e pode dar uma nova vida. Então, que todos nós, aqueles que temem a Deus, verdadeiramente venham orar pelos nossos governantes, nossos governadores, nosso prefeito, nossa presidente, que venham levar em consideração o aviso que Deus dá a cada um de vocês, a cada um de nós, através da sua carta de amor. Então, tanto a presidente como os governadores são indesculpados diante de Deus, estarão lá nos juízos. É inevitável, não importa qual cargo você chega a exercer, de um simples faxineiro até um funcionário de mais alto escalão, ou no governo, ou no Estado, tanto faz. A Bíblia diz que todos nós iremos encarar o juízo de Deus. Mais uma vez, a minha mensagem, meus verdadeiros sentimentos aos pais de Realengo, que vocês reflitam nessa mensagem, que Deus possa ser glorificado verdadeiramente nessa situação. Se aproximem de Deus através da palavra dele. Ore ao Senhor que direcione vocês a uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra dele. Não caia na mão dos abutres que estão por aí nas igrejas. Não caia na mão deles. Que Deus abençoe vocês ricamente, que esta mensagem possa alcançar o objetivo para que foi enviada. Eu me anulo completamente, sou um pecador miserável, que um dia, através da misericórdia infinita de Deus, Ele me ressuscitou dos mortos, claro, porque aquele que vive sem Cristo, aquele que vive sem Cristo, como diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4, ele sem Cristo, ele está morto espiritualmente. A minha apresentação, em quem sou eu, à luz da palavra de Deus, eu li todos os versículos,
E por último, eu esqueci de ler Efésios 2,4. Vou ler para vocês aqui, para nós encerrarmos. Efésios 2,4. Vamos ler. Efésios 2,4. Depois de Deus mostrar toda a minha desgraça, toda a minha miséria de homem que sou, vem Efésios 2,4. Depois de tudo aquilo que eu li a meu respeito, me colocando em primeiro lugar. Depois, se você quiser, meu amigo, você aplica a você. Se você achar que você é justo, que tudo isso que eu falei aqui, que eu me apresentei, de quem sou eu, a luz da palavra de Deus, não sirva para você, então eu quero dizer simplesmente que você está caminhando a passo largo para o inferno. Se você não se enquadra nessa apresentação aqui, do jeito que Deus me olha, me vê, então tu está de passaporte carimbado para o inferno. Efésios 2,4 nos diz o seguinte, a partir do versículo 2, podemos ler Efésios 2, de 1 ao 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Paulo escreve aqui aos crentes em Éfeso. Ele vos deu vida, passado, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes, ao verbo no passado, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do inimigo que agora atua nos filhos da desobediência. Nós temos a luta do inimigo, que é o nosso adversário atuando no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, fazendo a vontade desse príncipe, eu fazendo a vontade desse príncipe, desse mundo, segundo as inclinações da nossa carne, ao pecado, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Éramos, o verbo está no passado, quando você reconhece sua miséria e vai ao Senhor em arrependimento, contrição e fé. O verbo aqui está no passado. Era por natureza, ou seja, amigo, você já nasce filho da ira de Deus. Você já nasce fruto do pecado, da miséria, lá, Salmo 14. Como também os demais. Aí vem o 4. Mas Deus, que maravilha, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, estando no passado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Graça, favor imerecido, favor aos miseráveis. Um morto espiritualmente nada pode fazer. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, se você acha que pode ser salvo pela sua justiça, entra aí o quê? Religião. Bíblia, está fora. Cristianismo bíblico, está fora. Se você acha que pelas tuas boas obras, tuas caridades, que você ajudar a entidade, não estou falando que isso não é do agrado de Deus, mas quando você coloca ênfase na salvação sobre as tuas obras, você está chamando Deus de mentiroso. Está chamando Deus de mentiroso, porque não haveria nenhuma necessidade de Cristo vir morrer pelo teu pecado. Então que Deus nos abençoe e que o Senhor, em nome do Senhor, Deus, aquele que estabeleceu um juízo em Israel, é aquele que estabelece a lei para que nós cumpríssemos. O nome desse Deus maravilhoso que é Jeová, o Deus dos Hebreus, seja glorificado. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.